Começa agora o Esporte Brasil na Web TV. Ótima notícia. Dizer pro fã do esporte que para quem tá na frente, esse campeonato que é uma maratona, a cada vez que você olha para trás e não vê o adversário mais perto, a cada vez que você olha no retrovisor e não vê alguém crescendo ali, é igual uma corrida de Fórmula 1, cara. Você tá ali com 10 segundos de vantagem, a cada vez que você aponta na reta e não vê ninguém, você fala, bom, é uma volta a menos, eu preciso administrar aqui. Então, acho que a situação do Palmeiras é essa. Você olha para a próxima rodada, quem é mais provável de perder? O Palmeiras, que recebe o Santos, agora trocando de técnico. O Flamengo, que tem um Fla-Flu, ou o Inter, que tem um jogo chato fora de casa com o Atlético Goianiense, desesperado na luta contra o rebaixamento. Talvez o Palmeiras seja o menos provável de perder dos três. Então, quando você olha para a tabela daqui para frente também, é muito difícil você imaginar. Também acho que isso já é campeão, não existe. A gente tem que respeitar o futebol, tem que respeitar as místicas que o Birner tanto gosta. Claro. Mas o ponto já estamos no momento em que o Palmeiras não confirmar o título seria a perda mais grave da história do Campeonato de Pontos Corridos, que já tem 2 décadas aí. Acho que nunca um time tão sólido quanto o Palmeiras teve uma vantagem tão boa, faltando agora menos de 1/3 do campeonato. Então, eu acho que é um campeonato que agora mais o Palmeiras poderia perder do que algum outro tirar dele. Acho que é bem lógico isso. Se a gente olhar para quem é o principal rival, as últimas rodadas deixaram bem claro que o Flamengo não está 100% ali, né? O Flamengo precisaria de algum sinal. E o Palmeiras até deu o sinal semana passada e o Flamengo não abraçou esse sinal por completo. Isso não diminui nada o campeonato que faz o Inter, o campeonato que faz o Fluminense, o campeonato que faz o Atlético Paranaense, o próprio Corinthians com as dificuldades que já teve. Todos eles fazem bons campeonatos. Mas para desafiar o Palmeiras não basta um bom campeonato, né? Teria que ser um ótimo campeonato. E acho que o Palmeiras vai continuar administrando a vantagem. Pode ter um tropeço aqui, outro ali. Às vezes tem e a diferença não cai. Então, e outra, não tem mais nada que o distraia, né? Só tem o Campeonato Brasileiro. Você tem esses 12 jogos e são os 12 jogos que restam no seu ano. E entendendo da seriedade do trabalho do Abel, dos jogadores e como a torcida reagiu às eliminações desse ano, né? O Palmeiras passou por 2 porradas, que são 2 eliminações em casa, e tá tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem. Claro que você queria ganhar tudo. Mas o clima ainda é de apoio, de confiança, de gratidão ao que esse time já fez e ainda pode fazer. Então, não tem crise, né? Tem questões para serem administradas, como, por exemplo, a perda de um dos principais jogadores, né, que é o Veiga. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma tela aqui já na abertura do programa e de abertura com o debate com vocês, se ainda cabe surpresa, como está nessa tela que você acompanha aí, né? A vantagem para o segundo colocado, o Cruzeiro, em 2013... Nesta rodada, a 26ª, era 11 pontos. Foi a maior diferença. Foi campeão. Em 2021, o Atlético, 9 pontos na temporada passada, que a gente foi ali discutindo também. Até muito perto da última rodada, quando finalmente... vai ser campeão o Atlético, né? Foi dito aqui com antecipação. Né? Aí, 2014, o Cruzeiro, 9 pontos. 2007, o São Paulo, 9 pontos. O Palmeiras, neste ano, a diferença é de 8. Sim. Né, está ali entre as menores. 2019 o Flamengo 8 pontos também e 2017 o Corinthians 8 pontos e o dado, todos os times foram campeões nessa matemática que nós estamos mostrando desde a 26ª rodada do Brasileirão. Desculpa, Preto. Imagina. Vou pedir para o Timas manter a tela só para passar rapidamente. O Cruzeiro em ambos era extremamente consistente. O Atlético do ano passado não preciso nem falar, só perdeu a Libertadores invicto. O São Paulo, 2007, dos 3 títulos do São Paulo, não era a melhor equipe, mas era a que mais sobrava em relação à concorrência, porque em 2006 o Internacional tinha um time capaz de competir com o São Paulo. O Flamengo, do Jorge Jesus, um atropelo. Não preciso nem citar. O menos consistente desses era o Corinthians, só que fez um primeiro turno brilhante. Quando era chamado de quarta força. Caiu no segundo turno, é verdade. Caiu no segundo turno, né? Normal, mas a vantagem aberta no primeiro turno era muito grande. O elenco do Palmeiras era até melhor nesse ano, mas o Palmeiras teve muito problema com troca de técnicos, usou 3 treinadores, filosofias diferentes, e o Corinthians ganhou merecidamente o campeonato. O Palmeiras, ele é tão consistente quando a gente fala da capacidade coletiva e de competir, quanto foram as outras equipes que conseguiram o título. Lógico, umas mais, outras menos, tá? Mas o Palmeiras é uma equipe muito consistente.
você olha o passado, e se o passado serve para explicar alguma coisa no presente, nesse caso, a tendência é que sim, você não vê o Palmeiras perdendo o título. Porque você não vê abaixo do Palmeiras uma equipe consistente o bastante para conseguir ganhar praticamente todos os jogos que restam até agora para esse suposto concorrente, seja qual for. Fã de esporte está ali pensando cada um no seu ou nos seus concorrentes, se é que está conseguindo enxergar algum, e vendo o Palmeiras perder o título. Mas, como você disse, Prieto, tem a ausência do Veiga, tem uma atuação ruim para o padrão Palmeiras contra o Juventude. Não é ruim, mas o padrão Palmeiras é uma atuação ruim contra o Juventude, mas a tendência é que o Palmeiras aumente sua concentração, saia dessa ressaca após eliminação da Libertadores, que o time volte a jogar melhor, que o time seja consistente na marcação e que mesmo tropeçando, a não ser que algum adversário abaixo comece a ganhar tudo, e às vezes até pode acontecer, tem o Inter do Abel ali, recentemente, que ninguém esperava e começou a ganhar tudo, né, em 2020, começou a ganhar tudo, então o futebol tem essas coisas. A tendência, se nada mudar, se o cenário continuar como o atual, é que o Palmeiras nem seja ameaçado. Mas vamos aguardar, como disse o Jean, vamos esperar as rodadas, uma rodada pode mudar um pouquinho o cenário, 2 então, mas ainda, no que a gente tem visto, quando a gente vê o Flamengo tropeçando, o Inter competitivo, mas com seus limites, semana que vem ou o Flamengo ou o Fluminense vão perder pontos, um deles vai perder pontos, desculpa, e se o Palmeiras ganhar, abre ainda mais a diferença. O Corinthians não joga futebol nem para ameaçar encostar, ontem com o time praticamente titular, pegou os reservas do São Paulo no primeiro tempo e não fez um grande jogo, então... Isso vai dar uma discussão legal depois também. Não tá, por enquanto, os times abaixo não se fazem ameaças para o Palmeiras. Se vai mudar na rodada que vem, eu não sei. Eu volto a dizer, vou ser repetitivo, o que tem elenco para isso é o Palmeiras, é o Flamengo. O Inter, se fizer, a gente tem que aplaudir aqui em pé, porque não é a tendência. E o Fluminense também, se fizer, a gente aplaude em pé, porque não é a tendência. Eu acho que assim, agora faltam 12 rodadas, a gente falou muito, né, sobre o potencial dos times de baixo, especialmente o potencial do Flamengo, que de fato deixou escapar aí pontos que não poderia deixar escapar se quisesse entrar para valer nessa briga e ameaçar o Palmeiras, né, nas últimas rodadas. Precisava ter vencido o Ceará, precisava ter vencido o Goiás, tinha condições de fazer isso mesmo com as escalações que foram colocadas em campo e acabou não fazendo. Agora, evidentemente, você falando de 8 pontos de distância para o Inter, né, 9 pontos de distância para o Flamengo, você vai depender de uma queda brusca do Palmeiras. Como disse o Léo, o Palmeiras é um time confiável, o Palmeiras é um time que para mim, eu nem concordo muito que não está jogando bem. Eu acho que... não está jogando bem pro padrão Palmeiras. Não, mas é porque eu olho assim, eu acho que às vezes as críticas vêm, mas eu vejo assim, a atuação que o Palmeiras teve contra o Atlético Paranaense no jogo de volta, naquele contexto, eu achei que foi uma boa atuação, achei que o Palmeiras jogou muito bem no primeiro tempo, mas para variar, faltou matar o jogo, não conseguiu matar o jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo, dado o contexto, a ausência do Murilo, até criou as suas chances. Concordei com tudo até agora. Principalmente com o Dudu. Então, assim, foi um bom jogo do Palmeiras na eliminação da Libertadores, foi um ótimo jogo do Palmeiras na eliminação para o São Paulo, no segundo jogo da Copa do Brasil. Então, acho que até por isso... Um dos melhores jogos do Palmeiras, né? Sem dúvida. A eliminação da Sem Copa dúvida. do Brasil. Agora, o mata-mata tem essas coisas, né? Acho que, assim, enfim, o contexto todo do jogo leva também o torcedor, como falou o Léo, dos jogos, das eliminações, acho que acaba levando o torcedor a continuar aplaudindo, a continuar incentivando, a entender. Uma coisa que o André Kfouri até falou ontem. Aí eu não estou nem entrando na questão da arbitragem em si, mas acho que a arbitragem, como o André falou bem no programa de ontem, ajuda, independentemente de você concordar ou não que as eliminações tiveram a ver, passaram também pela arbitragem, eu acho que isso ajuda a criar aquele discurso de que, cara, a gente fez tudo certo. E acho que o Palmeiras fez, de fato, boas partidas nas duas eliminações que teve nas Copas. Não acho que tenha jogado mal contra o Juventude, mas, mais uma vez, o Palmeiras pecou por desperdiçar muitas chances. Isso tem acontecido, aliás, o ano todo. No momento se falava, é a falta do centroavante, o Palmeiras contratou centroavantes que até agora não resolveram, não quer dizer que não possam resolver, mas essa questão de matar os jogos continua faltando. E acho que foi o que faltou para o Juventude. O placar talvez não reflita o que foi o jogo. O que pode acontecer para essa queda mais abrupta do Palmeiras?
Não dá para imaginar que jogando todas as partidas com esse time que entrou em campo contra o Juventude, o Palmeiras vai ter essa queda. O que pode acontecer é que o Palmeiras, por hoje ter um elenco menos amplo, um elenco menos confiável do que já teve em momentos recentes, se ele perde 1 ou 2 jogadores, né, tem esse papo da possível saída do Rony. Hoje, essencial. Se dá um azar e perde um Dudu, um Scarpa machucado, tal, isso pode mudar completamente a força do time. Porque hoje é um time que depende demais dos seus titulares. Então, eu acho que essa queda abrupta que precisa acontecer para que alguém que vem de baixo seja o outro campeão, passa muito por uma não manutenção desse elenco nas próximas rodadas. Agora, a temporada já, desculpa, Pedro, a temporada já teve esses percalços. Quando é vendido o Gabriel Veron, ele está sendo um jogador fundamental para o time. O Veiga teve um momento de ápice, mas ele teve queda de rendimento e agora lesão. E, mal ou bem, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se segurou. Cita o Danilo também. Sim, né? também teve oscilação. Então, assim, em alguns momentos, por mais que o Palmeiras dependa muito do seu 11, acho que isso é indiscutível para quem vê o time jogar, teve que superar algumas questões. Né? Superou, mas tendo sempre o 12º jogador, né? Então, acho que você citou bem o Veron. O Veron era o cara que, qualquer um que machucasse do quarteto ofensivo, era o Veron que saía do banco e entrava no time. Esse cara não tá mais. O Veiga não tá mais. Tá fora da... Então, você já perdeu 2. Por isso que eu digo, você tem uma ameaça de perder o terceiro. O Rony voltou faz pouco tempo. E o Rony tem essa questão, né? Da tal proposta. Eu acho que todo debate aqui, que é a corrida pelo título, ele passa por exercícios que a gente faz. Pode acontecer, se não tiver, se vier a perder algum jogador importante, porque o elenco hoje já não é tão amplo como o Jean citou, a gente está sempre fazendo um exercício de imaginação de coisas que não se concretizam. A gente imaginou o time alternativo do Flamengo pode decolar, foi quem mais se aproximou. O time alternativo fica um pouco desfigurado e cai. Pode ser que o Flamengo, pelas mãos do Dorival, com o time principal no Brasileiro, não entra. Pode ser que um Corinthians, pela força de, enfim, ter Renato, Roger e Yuri, encaixa minimamente. Não, o foco é em Copa. Então, a gente passa muito por exercícios, por suposições. Quem está executando? Palmeiras. Porque a mínima suposição que a gente fala na semana passada é: e se o Palmeiras sentir o baque da eliminação? Sentiu um pouco no início do jogo, mas confirmou o resultado. E contra o Juventude era para fazer resultado. Não era para debater se foi bem, foi mal, foi brilhante. Eu faço o paralelo do jogo Atlético e Inter. Você falou, lembrei exatamente esse jogo. É que ali era mais complicado o jogo, né? Sim, mas era um jogo em casa, de um baque, e tinha que ganhar de qualquer jeito. Não abriu o debate. Então, assim, a gente faz muitos exercícios enquanto o Palmeiras vai confirmando. Acho que foi o Jean que citou mais ou menos algo parecido. A gente não pode também cair no erro não, mas é porque o Inter não é tão confiável, o Flamengo não confirma. Não, o Palmeiras confirma o seu. Não é só que os outros não fazem. O Flamengo não brilhou no início do campeonato. O Palmeiras ali fazia a sua tabela. O Inter não brilha no primeiro turno. O Palmeiras ali fazia o seu resultado. O Flamengo oscila agora. O Palmeiras, mesmo oscilando na temporada, faz o seu resultado no Brasileiro. Então, assim, o Palmeiras é quem nos dá motivo para falar tudo que a gente está falando aqui na mesa. Quem entrega fatos para a gente hoje no campeonato? O Palmeiras. Todo o restante eu acho que é um exercício do que pode acontecer para a gente não dizer que o campeonato acabou. Então, assim, os fatos nos apontam que é muito difícil, são 12 rodadas que restam, a gente imaginar uma oscilação. Até para trazer um dado anterior, porque a gente tinha uma tela ali dos últimos anos, o Palmeiras tem 54. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.